de integrais, primitivas integrais, só um longo caminho. Novamente, a gente vai ter propriedades, vai ver a definição, qual é a ideia, vai trabalhar com as propriedades de fato, vai resolver equações de certa forma, substituições, vai calcular a área. Então, a gente vai fazer novamente, tem algumas propriedades básicas que vai ter que começar a ficar no sangue, como tem as propriedades básicas das derivadas. Certo? Vai ter que ter integral de x elevado a p, integral do exponencial. Então, vai ver todas essas propriedades, mas, de novo, outras propriedades que agora está trabalhando com integral. Certo? Bora lá começar bem devagarinho. Eu vou dar uma aula teoricamente rápida hoje, porque, como eu falei no início, eu tomei a vacina domingo, porque eu estou contente por causa disso. Amanheci com o braço doendo pra caramba. Acho que não sei se eu dormi por cima. E minha mulher disse que eu tomei febrilzinho. Então, bora, uma hora e pouco, eu paro a aula, esperando outra turma para continuar. Certo? Então, novo assunto é o capítulo 6, integrais. Então, a gente vai começar algumas definições. A integral indefinida, também chamada de primitiva ou antiderivada. Qualquer um desses três termos significa o mesmo integral indefinido. Certo? Então, vamos determinar alguns exemplos de maneira, na força bruta, determinar exemplo de primitivas de uma função, tentando olhar para a propriedade das derivadas. Certo? A gente vai começar a construir uma primitiva a partir das ideias que a gente tem das derivadas. A gente vai tentar achar uma função de tal maneira que, quando eu derivo ela, vai dar exatamente a função original. É isso que a gente vai tentar achar a primitiva de uma função. Certo? Então, bora lá. Primeira definição, integral indefinida, ou primitiva, ou antiderivada. Qualquer desses três termos significa a mesma coisa. Então, diríamos que uma função f grande, porque eu vou representar assim, o f grande seria a sua integral e f pequena a função original, certo? Então, é a integral da função f pequena. Então, daqui, no decorrer do texto, já está sempre assim, a letra grande, g de x, g grande. Significa que é a primitiva de uma g pequena, certo? Então, diríamos que f grande de x é uma integral definida primitiva ou antiderivada de uma função f de x, quando a derivada primeira desta função, f grande, é igual a f pequeno. Certo? Ou seja, a derivada dessa grande, famosa f' de x, vai ser igual a f de x. Então, é isso que a gente vai tentar achar uma função, e quando eu derivo, dê a função original. Esse procedimento a gente vai chamar de integral indefinida, ou achar a primitiva, ou achar a antiderivada, no sentido de ser o que a derivada faz, essa integral indefinida desfaz. Certo? Ou o que a integral definida faz, a derivada desfaz. Então, esse é o pensamento original, que é a definição de fato de integral definida. É uma função de tal maneira que, quando você deriva ela, primeiro, só uma vez, vai dar a função original. Certo? Então, bora ver, tentar, a partir de exemplos, achar essas primitivas, certo? Então, está aqui uma função bem simples. O f pequeno de x é igual a 2x. Bem tranquila. Então, eu ponho mais assim, bem otimista. Verifique-se facilmente, utilizando as propriedades derivadas, que f1 é grande. Aqui eu estou dando f, porque são várias primitivas. Eu estou afirmando que esse f1 de x ao quadrado mais 1, é uma primitiva. Por que é uma primitiva? Porque quando eu derivo ela, agora vem a parte lá do passado, né? Que você acabou de fazer. Qual é a derivada de x ao quadrado mais 1? A derivada de x ao quadrado, para quem estudou e quem tirou nota boa na prova, ou quem estudou e se perdeu alguma besteirinha, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de mais 1 de uma constante é 0. Então, observe que o f1' vai ser exatamente 2x.
Mas quem é 2x? 2x é a minha função original aqui, ó. Então, é isso que significa primitiva de uma função. Então, a primitiva de 2x é x ao quadrado mais 1, por exemplo. Certo? Mas observe também que f2 aqui, que eu defini como sendo x ao quadrado mais 9, também é uma primitiva. Por que é uma primitiva? Qual a derivada de x ao quadrado mais 9? A derivada de x ao quadrado mais 9 é 2x, mais a derivada de uma constante 9 é quanto? É 0. Aqui, F2 linhas, F'2, F2 linha, melhor assim, F2 linha, é 2x. Ou seja, é igual exatamente à minha função f de x. Isso aqui é igual à minha função f de x, que é a definição de primitiva. Outra função f3 aqui. Observe que essa f3 aqui, x ao quadrado menos 5, também é uma primitiva. Por que é primitiva? Porque quando eu derivar x ao quadrado menos 5, a derivada de x ao quadrado menos 5 também será 2x, que é igual à minha f de x. Outra primitiva aqui. Eu estou afirmando que o meu f4, que é x ao quadrado menos 50, também é uma primitiva. Por que é primitiva? Qual a derivada de x ao quadrado menos 50? A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de menos 50 é zero. Então, fica só 2x. E 2x é igual a exatamente a minha função original. Então, chequei que todas essas quatro funções originais aí, essas quatro funções são primitivas da função f de x igual a 2x. É isso que significa primitiva. É você determinar uma função de tal maneira que quando você deriva ela, dá a sua função original. Certo? Essa é a tônica desse exercício. E observe que eu fiz aqui lá embaixo, aqui, de maneira bem genérica, o f grande, f de grande de x, vai ser x ao quadrado mais k. K é qualquer constante. E eu afirmo também que essa função aí também é primitiva. Sim, exatamente isso que eu estou dizendo agora, viu, Adam? Qualquer que seja constante, mais ou menos, porque quando eu derivo uma constante, a derivada de qualquer constante positiva ou negativa é sempre zero. Então, a derivada de x ao quadrado mais a constante, a derivada de x ao quadrado mais a constante é 2x. E 2x é a nossa função f de x. Então, qualquer que seja constante, não interessa qual é a constante. X ao quadrado mais constante, a derivada é f de x. Então, observe o seguinte. A derivada, quando você derivava a função, qualquer que seja a função, só existia uma única derivada. Aqui existem infinitas primitivas. Dado a função, existem infinitas primitivas. E por que existe infinita? Porque você pode somar sempre uma constante qualquer. Qualquer que seja a constante que você colocar aqui, da sua função que você achou como sendo primitiva, então, se você somar mais uma constante, vai continuar sendo primitiva. Certo? Então, existem infinitas primitivas. Mas observe todas elas. Está aqui o x ao quadrado. Está aqui o x ao quadrado. X ao quadrado tem que ter. Para esse exemplo daqui. Por que tem que ter x ao quadrado? Porque a derivada de x ao quadrado é 2x. E eu quero que apareça 2x. Né? Então, se eu for construir uma primitiva para a minha função f de x igual a 2x, tem que aparecer o termo x ao quadrado. Porque quando eu derivar x ao quadrado, aparece 2x. Certo? Então, está aí uma primitiva geral. F ao quadrado, f de x é igual a x ao quadrado mais k, onde k é qualquer número real. Certo? E isso nos leva à seguinte conclusão aqui, que se eu tenho duas primitivas, f1 e f2, então uma delas é a outra somada com a constante. Olhe bem, o que é que diferencia a f1 da f2? O que diferencia a f1 da f2? São essas constantes. Ou seja, f1 era igual a f2 menos 8. Ou f2 é igual a f1 mais 8. A diferença das duas primitivas quaisquer é uma constante. Se eu pegar f3 com f2, a diferença dos dois é a diferença de 9 para menos 5. De f3 para f4, a diferença é de menos 5 para menos 50. Certo? A diferença dessas constantes. Então,
Tendo uma vez achado uma primitiva, você tem todas as primitivas, se você quiser. É só somar mais uma constante. Então, essa observação que eu estou dizendo aqui. Se eu tiver duas primitivas, a diferença entre elas é uma constante. Ou seja, a F1 vai ser uma F2, mas uma certa constante, dada por F1 e dada por F2. Certo? Então, observe também que cada constante K é possível definir uma primitiva. Ou seja, graficamente, olhe bem, o que é que a gente viu isso lá no primeiro assunto, né? Eu tenho aqui a minha função qualquer, botar aqui f de x. Eu sei fazer o gráfico dessa função, qualquer que seja. Se eu somar essa função mais uma constante, o que é que eu vou fazer isso com o gráfico, graficamente? Significa que o gráfico vai subir k unidades. Se fosse menos, o gráfico ia descer k unidades. Então, esse k que aparece aqui, graficamente, você está pegando F1 subindo F1. Se o k for negativo, você está pegando a função F1 e descendo a função F1. Lembre-se que essa constante solta, graficamente, qualquer que seja x ao quadrado mais 3, aí a parábolazinha x ao quadrado velha conhecida da gente, que eu subi 3 unidades em relação ao eixo y. Se fosse menos 4, x ao quadrado menos 4, você pegava a parábola original, x ao quadrado, e descia 4 unidades. Lembre-se que a gente verificou isso lá no primeiro assunto. Então, volta aquele primeiro assunto aqui novamente. Né? Então, as primitivas, a diferença de uma primitiva para outra, todas elas têm a mesma característica gráfica. Só que vai acontecer o seguinte: você vai deslocar para cima ou para baixo o gráfico da função original. Certo? E a primitiva fica solta assim, indeterminada? Não. Você vai ver que dá para determinar a primitiva, de fato. Porque aqui tem infinitas primitivas por enquanto. Então, por exemplo, essa função daqui. Peguei essa nossa conhecida, x2x, né? Minha função original é 2x. Certo? Bonitinho, simpático. Qual é a primitiva dela? Quais são a primitiva dela? É x ao quadrado mais uma constante qualquer. Observe quem? O que, né? X ao quadrado é a velha conhecida parábola. Tá aqui, x ao quadrado, bem bonitinho. X ao quadrado, tá até desenhando aqui, x ao quadrado. X ao quadrado. É a nossa parábola conhecida, que passa na origem, com cavidade para cima, toda aquela coisa que a gente viu lá no primeiro assunto. E o que é que significa x ao quadrado mais 1? Ora, x ao quadrado mais 1, eu vou subir o gráfico uma unidade para cima. Está aqui, mais ou menos aqui. Uma unidade para cima. Está aqui o gráfico da minha outra primitiva. Eu desloquei uma unidade para cima. Lembra-se disso, né? Então, esse aqui é para cá igual a 0. Esse aqui, esse roxo, é para cá igual a 1. Para cá igual a 2. Estaria aqui para cá igual a 2. Seria uma nova função. A mesma parábola subindo 2 unidades. Então, para cá igual a 2. Para cá igual a menos 1. Para cá igual a menos 1 seria essa função daqui. Desceu uma unidade, a velha conhecida parábolazinha da gente. Certo? Para cá igual a menos 2. Se pegar a parábola original e descer 2 unidades. Certo? Então e para cá igual a menos 3. Não tem menos 3 aqui? Tem. Mas só que não está mais no gráfico. Né? Tá? Tá não. Eu nem sabia mais que tinha essa menos 3 aqui. Então tá aí. Todas as primitivas, graficamente, são desse jeito. Certo? Deixa eu atender aqui, alguém está querendo entrar. Ou seja, essa daqui, k igual a 0. Aqui, k igual a 1. Aqui, k igual a 2. Aqui, k igual a menos 1. Essa de baixo, k igual a menos 2. E essa de baixo, que nem está desenhada toda, k igual a menos 3. Certo? Novamente, a gente já conhecia x ao quadrado. X ao quadrado é parábola. Somar mais k, subtrair de k, significa que vai pegar essa parábola, deslocar para cima e deslocar para baixo. Se o k for positivo, para cima. Se o k for negativo, para baixo. Certo? Essa, como a gente já viu lá no primeiro assunto. Né? Lá no passado de gráficos. Então, está aqui a ideia. Então, graficamente, você tendo uma das primitivas, é só pegar esse gráfico e subir ou descer tantas unidades de acordo com essa constante. Alguém vai, se fosse k igual a meio. Se fosse k igual a meio, ele passava por aqui. Ó. Opa.
Seria uma parábolazinha aqui. Eita, que a parábola está bem feita, mas essa seria a ideia. K igual a menos 15, fica lá embaixo. E assim vai. Certo? Então, essa é a ideia gráfica das primitivas. Certo? Quantas tem? Infinitas. Você pode pegar e deslocando para cima e para baixo à vontade. Todas elas vão ser representações das primitivas da função f de x igual a 2x. Certo? Então, bora usar as propriedades das derivadas agora. Né? Relembrar um pouco. Vocês acabaram de sair de uma prova de derivada. Né? Se a função a de x, o a maiúsculo aqui, for x ao cubo menos 3x ao quadrado, eu estou afirmando que ela é uma primitiva de 3x ao quadrado menos 6x. Por quê? Deriva-se qual é a derivada disso? A derivada de x ao cubo menos 3x ao quadrado. Vocês acabaram de sair de uma prova de derivada, então isso deve estar no sangue fervendo ainda. A derivada é uma funçãozinha besta do polinômiozinho de terceiro grau desse aí. Então, observe que a derivada dessa função de... Qual a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Menos, qual a derivada de 3x ao quadrado? Menos 6x. E isso aqui é a minha funçãozinha aqui, ó. Então, a minha x ao cubo menos 3x ao quadrado é uma primitiva função 3x ao quadrado menos 6x. Certo? Então, nota que a derivada está aqui de novo, né? De novo. Por isso que eu estou dizendo que sabendo achar, se você achar a primitiva, você tem como testar se ela está certa. Você faz o quê? Deriva. Você derivou. Pegou a função, derivou e deu a função original, você acertou a questão. Que é a definição de primitiva, né? De antiderivada, integral indefinida. Tanto faz. Os três nomes são a mesma coisa. Essa função, eu estou afirmando que b de x, ou seja, e elevado a x mais ln de x, é uma primitiva de b' aqui, de b pequena aqui. E elevado a x mais 1 sobre x. Por que é uma primitiva? Bora ver. Qual a derivada do exponencial de x? A derivada do exponencial de x é o próprio exponencial de x. Sei lá qual era a propriedade de derivada. Qual é a derivada do ln de x, logaritmo natural de x? A derivada do ln de x é 1 sobre x, que é a nossa função b pequena aqui. Certo? Então, observe, novamente, que eu peguei a função, derivei e deu a função original. É elevado a x mais 1 sobre x. Usando as nossas propriedades, que a gente sabe derivada. Certo? Outra aqui que eu estou afirmando também. Eu estou dizendo que essa minha função aqui, x mais 1 elevado a 7, é primitiva dessa daqui. 7 que multiplica x mais 1 elevado a 6. Por quê? Agora, qual é a derivada de x mais 1 elevado a 7? Lembre-se, aqui já tem que usar a regra da cadeia. Né? Desce o 7 vezes o que está lá dentro, x mais 1 elevado a 6, vezes a derivada que está aqui dentro. Mas qual é a derivada de x mais 1? A derivada de x mais 1 é 1. 1 vezes qualquer coisa ou qualquer coisa. Então, não vou nem escrever aqui, certo? Mas tem que usar a regra da cadeia. Né? Que é igual à minha função c de x. Ou seja, a derivada dessa função é igual a 7 que multiplica x mais 1. Ou seja, é uma primitiva para a função c de x. É essa a ideia. Você achou uma primitiva, tem como você garantir que você acertou. Né? Só calcula a derivada e você garante o seu resultado. Logicamente, tem que saber a derivada. Essa é a conta também, que eu suponho que aquelas propriedades básicas, as 7 lá está no sangue. Né? Deveriam estar. Né? Então, bora agora fazer bem diferente aqui. Encontre as primitivas para essa função. Olha que tem uma função gigantesca aqui. Eu quero achar uma função de tal forma que quando eu derive essa nova função, dê exatamente 8x ao cubo menos 9x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, qual seria uma função que quando eu derivo tenha como resposta exatamente essa função f de x? Certo?
É assim que a gente vai tentar determinar. Por enquanto, mas na força bruta. Qual a função que quando eu derivo vai dar 8x à terceira? Qual é a função que quando eu derivar vai dar como resposta menos 9x ao quadrado? Qual é a função que quando eu derivo vai dar menos 2x? E qual a função que eu derivo vai dar a constante 2? Então, se eu souber cada pedacinho desse, e conseguir mostrar que a resposta da derivada vai ser 8x3, da outra vai ser menos 9x ao quadrado, da outra vai ser menos 2x, e da outra vai ser 2, você achou sua primitiva. Certo? Então, qual é a função que quando eu derivo dá 8x ao cubo? Então, para aparecer x ao cubo, a derivada, a função original tem que ser x à quarta. Porque quando eu derivo x à quarta, o 4 desce, aí fica x à terceira. Então, olha, opa. Então, a minha primitiva vai ter que ter uma coisa do quarto grau. Tem que aparecer um x à quarta. Certo? Porque quando eu derivo x à quarta, vai aparecer o x ao cubo. Beleza? Mas eu quero também que a minha função, quando eu derivar, apareça x ao quadrado. Não, mas para aparecer x ao quadrado com uma derivada de alguma coisa, a minha função tem que ter o quê? A minha primitiva tem que ter o quê? X ao cubo. Porque quando eu derivar x ao cubo, vai aparecer x ao quadrado. Certo? Sim, fica aí. Aí a outra constante vai ser 2 vezes 4. Essa seria a ideia. Como eu quero que apareça x, eu vou ter que, na minha função, que eu estou querendo achar minha primitiva, vai ter que ter x ao quadrado. Porque quando eu derivo x ao quadrado, aparece x. E no caso, aparece até 2x. Então, essa aqui é muito fácil. Aqui, com certeza, vai ter que ter um x ao quadrado. Porque quando eu derivo x ao quadrado, vai dar exatamente 2x. E aqui vai ter que aparecer só uma constante. Eita, como é que a deriva, quando eu derivar uma função, vai dar só uma constante? A derivada de 5x. A derivada de 5x é o 5. Então, a derivada de 2x, a derivada de 2x é 2. Opa, então já achei também a derivada dessa função. Então, note que dá para você, na tentativa, lembrando-se das propriedades de derivada, achar essa derivada, essa primitiva dessa função. Você sabe que o seu primitivo vai ter que ter x à quarta, vai ter que ter x à terceira, vai ter que ter x ao quadrado, vai ter que ter x. Por quê? Porque quando você derivar, vai ter que aparecer x ao cubo, x ao quadrado, x e só a constante. Então, você já sabe que seu polinômio que você vai achar, que na realidade é um polinômio, vai ter que ser de grau 4. Certo? Porque vai ter que reduzir para dar grau 3, de grau 2, de grau 1 e de grau 0. Certo? É essa a ideia. Normalmente dá para fazer tentando. Já tem gente tentando achar a resposta, né? Max e a Adna também. Então, vai ter que ter 2x à quarta. 2x à quarta, quando derivar, vai dar 8x à terceira. O do x ali, 3x ao cubo. Agora faltou menos, né? Menos 3x ao cubo. Menos 3x ao cubo, quando derivar, vai dar menos 10 por 3, né? Fica 9x ao quadrado. Menos, muito bem. O outro vai ser x ao quadrado, certo? Que é menos x ao quadrado. E o último, 2x. Pronto. Já acharam a resposta. A resposta é exatamente isso aí. Certo? Essa é a ideia. Certo? A minha primitiva aqui, que eu não sei quem é, foi dado como resposta aqui, 2x à quarta, menos 3x à terceira, menos x ao quadrado, mais 2x. Observe que esse que eu desenho aqui, que eu escrevi aqui, quando eu derivar ele, quando derivar 2x à quarta, 2x à quarta vai dar exatamente 8x à terceira. Quando eu derivar 3x ao cubo, quando derivar 3x ao cubo, dessa 3 fica 9x ao quadrado. Quando derivar x ao quadrado, vai ficar 2x. Quando derivar 2x, vai ficar 0. Beleza? Então, é assim que a gente vai tentar determinar. Mas, claro que existem propriedades. A gente vai ver as propriedades que facilitam essa... Toda vez que você ficar tentando imaginar uma função que, quando deriva daquilo, certo? A gente vai ver isso aqui. Nesse caso, dá para fazer tranquilo, porque é um polinômiozinho pequeno. Se fosse qualquer polinômio, dava para você montar a sua função primitiva. Certo? Então, bora aqui. Qual o procedimento? Observe que f de x é uma função polinomial do terceiro grau. E para se determinar uma primitiva para essa função, a função primitiva, neste caso, deve ser uma função polinomial de quarto grau.
Por que de quarto grau? Porque quando eu derivar de quarto grau, vai aparecer x ao cubo, certo? Essa seria a ideia. Então, está aqui minha função geral. Certo? Mas, lembre-se, mais é uma constante, né? Se a gente achou um primitivo, mas mais é uma constante. Qualquer que seja a constante. Tudo bem. Essa função daqui é uma candidata a ser a primitiva, mas só que eu tenho que achar esses valores. Quem seria o A, quem seria o B, quem seria o C, quem seria o D. Você achou esses valores, vocês já acharam aqui na força bruta, Max e Adam acharam aqui na força bruta, esses resultados. Certo? Mas se eu não soubesse, aí, como é que eu vou achar isso aqui? Não. Qual é a definição de primitivo? Você vai pegar essa função e derivar, onde A, B, C e D e K são constantes. Então dá para calcular a derivada disso aí. Certo? Pois a derivada tem como resultado o seguinte. Aqui. F' vai ser 4 vezes ax ao cubo, mais 3 vezes bx ao quadrado, mais c vezes x, mais d. Eu derivei aquela expressão lá. E eu quero que essa expressão seja exatamente igual à minha função f de x. Isso que é a definição. Então, eu vou comparar. Eu vou comparar 8x ao cubo com 4x ao cubo. Opa! Então, 4 vezes a tem que ser igual a 8. 3bx ao quadrado tem que ser igual a menos 9x ao quadrado. Então, 3b é igual a menos 9. 2 vezes c vezes x tem que ser igual a menos 2 vezes x. Opa, então o dobro de c tem que ser igual a menos 2. E essa constantezinha aqui tem que ser igual a 2. Achei minha expressão toda para minha primitiva da minha função f de x. Certo? Aqui de maneira bem geral. Claro que dá para fazer, como vocês fizeram aqui, na tentativa de verificar qual é a função que, quando deriva, vai dar x ou x ao cubo. Foi feito isso aí. Então, observe o seguinte. Uma função polinômial terceiro grau, né? Pronto, agora vou continuar aqui. Como falei antes, f' tem que ser igual a f, teremos o seguinte. Que isso aqui, que é a minha função f', tem que ser igual a isso. Né? Como falei antes. Isso aqui tem que ser igual a 8. 3b tem que ser igual a menos 9. 2c tem que ser igual a menos 2. E d tem que ser igual a 2. Tem que ser igual para que f grande seja uma primitiva. Então, bora lá, só checar esse cara daqui. Então, o que é que eu tenho? Que 4a é igual a 8. Dá mais para cá. Está aqui mesmo. Que 4a tem que ser igual a 8. Ora, se 4a é igual a 8, a é igual a 2. O que mais? Eu tenho que o 3b tem que ser igual a menos 9. O 3b tem que ser igual a menos 9. Ora, se 3b é igual a menos 9, o b é igual a menos 3. O que mais eu tenho? 2c é igual a menos 2. 2c tem que ser igual a menos 2. Estou igualando dois polinômios. Os coeficientes têm que ser iguais. Significa que c é igual a menos 1. E, finalmente, d tem que ser igual a 2. Esse número tem que ser igual a isso. Ou seja, d igual a 2, né? Já está dizendo, d igual a 2. Pronto, achei meu polinômio do quarto grau coeficientes. De onde concluímos que a primitiva é dada por, bora escrever aqui, f de x é igual a 2 vezes x à quarta. Por que 2 vezes x à quarta? Porque meu a é 2. Mais, aliás, menos 3x ao cubo, menos 2x, mais 2x, menos x ao quadrado, mais 2x, mais uma constante qualquer. Não esqueci a constante. Então, está aqui minha primitiva, que vocês já fizeram na força. Qualquer que seja o polinômio, dá para fazer essa brincadeirinha. Você acha a genérica, deriva, iguala a função que você quer. Aí vai olhar os coeficientes. Certo? Então, seu coeficiente para x ao quarta é o A. O A é 2. Para x à terceira, o seu coeficiente era o B. B é igual a menos 3. Voltando aqui no passado, aqui, ó. Os coeficientes eram A, B, C e D, da função para ser primitiva, candidata primitiva. E a gente achou
Achou o A, achou o B, achou o C e achou o D. Pronto, montei minha primitiva. E quem quiser derivar, deriva essa função e vai dar exatamente a função original f pequeno de x. Certo? Então, as representações gráficas para essa primitiva aí. A curva são todas elas daí. Todas dependem só da constante k, certo? Mesma coisa que a gente fez lá para a parábolazinha. Qualquer uma delas é uma primitiva. Mas olhe bem, quando eu amarro um ponto, eu escolho qualquer ponto. Se eu botar um pontozinho aqui, se eu botar um ponto aqui, perdido aqui, com certeza vai existir uma primitiva que vai passar por aqui, assim, ó. Sobe, desce, vem pra cá e sobe. Qualquer ponto que eu pegar nesse plano cartesiano XY, qualquer ponto, sempre vai existir uma primitiva. E uma única primitiva. Certo? Não vai existir 3 primitivas que passam por esse ponto aqui. O ponto que eu vou fazer exercício é esse ponto aqui. Peguei P igual a menos P igual a 1, 2. Por esse ponto, só passa essa primitiva que está desenhada em azul. Não tem outra que passa por esse ponto. Então, olhe bem. Quando você determina uma primitiva que tem aquela constante, e você diz, olha, mas eu quero que essa primitiva passe por esse ponto. Aí só existe uma única primitiva que passa por esse ponto. É assim que a gente vai determinar a primitiva da função, certo? Não a primitiva da função que passa por esse ponto. E, normalmente, quem é esse ponto? É uma condição para a função. Sei lá, se essa função for função preço de alguma coisa, valor de alguma coisa. Então, para aquele valor, eu quero que dê essa resposta. Então, você tem a sua primitiva que passa por esse ponto 1, 2. Então, a gente vai determinar quem é essa primitiva. Qual é a constante K, que eu não sei qual é, mas aqui, teoricamente, é a constante 2. Estou achando que passa por aqui por 2. Um polinômiozinho. Então, deve ser 2, mas bora testar. Certo? Para esse ponto 1, 2, qual dessas primitivas, qual é o valor da constante? Que constantezinha é essa que vai dizer que o gráfico que passa por esse ponto é exatamente esse azul aqui. Certo? Então, querem amarrar isso. Dado as primitivas, escolher um ponto, naquele ponto só passa uma única primitiva. Não existe outra que passa por isso. Naquele ponto só passa essa. Mas, professor, mas se pegar um ponto aqui do outro gráfico? Sim, é a mesma primitiva, mas por esse ponto aqui, chamado de P1, só passa uma primitiva. Mesmo que seja a mesma do que passa no outro ponto. Não interessa, mas nesse ponto P1 só passa uma única primitiva. Certo? Não é assim, uma primitiva só tem um ponto. Não, uma primitiva tem infinitos pontos. Mas se escolher um ponto qualquer do XY aqui, se inventar qualquer X, qualquer Y, vai ter uma primitiva que passa por esse ponto. Certo? Então, graficamente, temos várias curvas que representam as primitivas da função, como a gente viu na figura anterior. E, portanto, ao você escolher um ponto genérico qualquer, você escolhe, escolhi, achei bonito 1, achei bonito 3, 3, 4, 4, 22, 25, π sobre 2 e cosseno de 7. Qualquer que seja o ponto, assim que você, olha, eu quero achar a primitiva que passa por esse ponto. Então, que é chamado de condição inicial, só tem uma única primitiva, fica unicamente determinado. Ou seja, a primitiva de uma função que passa naquele ponto só existe uma. Fica bem definida. Você vai dizer, olha, a sua função vai ser isso aqui, mais a constante tem que ser 3. Ou a constante tem que ser menos 4, a constante tem que ser 12. Você vai achar determinar o valor da constante. Certo? Essa é a ideia de determinar a primitiva de uma função que passa por um determinado ponto. Com a condição inicial, se chama condição inicial. Então, bora determinar a primitiva dessa função, que é aquele gráfico, né? Qual daquelas funções todas que eram as primitivas que passa por esse ponto aqui? Está aqui todas as primitivas e está aqui meu K. Eu quero determinar que K é esse. Será que K é igual a 1? K é igual a 2? K é igual a 3? K é igual a menos 7? K é igual a 1412? K é igual a 1,33? Pode ser qualquer valor para o K.
mais a sua primitiva original, a sua base está aqui. X ao quadrado, ou 2x à quarta, menos 3x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 2. Essa aqui, todas as suas primitivas vai ter essa parte aqui. O que vai mudar é essa constante. Então, que constante seria essa, tal maneira que essa primitiva passe por esse ponto 1, 2. Certo? Como é que é feita essa conta? Opa, vai. Quero apagar, bater borracha. Não sei se está aqui. Ah, está aqui. Está aqui. Ou seja, eu vou pegar o ponto 1, 2 e substituir na minha função. Para x igual a 1, para x igual a 1, tiver x, vou colocar 1. 2 vezes 1 à quarta, menos 3 vezes 1, menos 1 ao quadrado, menos mais 2 vezes 1, mais a constante, tem que ser igual ao valor da função no ponto 2. Tem que ser igual a 2. Pronto. Qual é o valor de k? Fazendo essa conta, você vai substituir o f, você está fazendo, você vai substituir o f de 1, que é o ponto x igual a 1, e igualar a 2, que é o resultado da função. X igual a 1 e o y igual a 2. Feito isso, você tem essa expressão. Tendo essa expressão, você acha o valor de k. Qual é o valor de k? Resolvendo essa equação em primeiro grau, resulta que k é igual a 2. Ou seja, a primitiva no ponto 1, 2 é dado pela expressão f de x é 2x à quarta, menos 3x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 2x, mais 2. Agora você amarrou a primitiva. Até que eu escrevi aqui. A primitiva. Então, a primitiva dessa função que passa por esse ponto é esta. Se eu mudar de ponto, muda a primitiva. Pode até ser a mesma primitiva, mas você vai ter que calcular novamente, achar o k. Certo? Essa é a ideia de você determinar a primitiva da função. Você pega o valor do ponto e substitui. F de 1 é igual a 2. Se no lugar fosse 1 e 2, fosse 3 e 4. Então, F de 3 é igual a 4. Ah, se fosse o ponto 0, 0. F de 0 é igual a 0. Aí acha o valor de K. Certo? Se fosse tudo 0, 0, K era igual a 0. K era igual a 0. E assim que faz, novamente, qualquer primitiva, se eu quiser determinar onde passa em algum ponto, eu vou ter que fazer isso. Resolver essa expressão daqui. Ou seja, achar o valor de K que satisfaz isso. F de 1 é igual a 2. Pronto. Feito isso. Achou o K, você montou a sua primitiva. Né? Aí na prova tem lá, para Max é 1.12, para Adner é o ponto 23, para Camila é o ponto 52, e assim vai, menos 2 e 2. Cada um vai ter uma constante diferente, vai ter uma função diferente, vai ter uma primitiva diferente, bem diferente. Cada um vai ter um gráfico diferente. Essa seria a ideia de fazer provas de primitivas. Bem facilzinho. Mudou a constante, muda a função, muda tudo. Muito bem. Então, bora agora a notação que a gente vai começar a escrever, símbolo, a simbologia. Então, a primitiva ou integral indefinida ou antiderivada de f de x, de uma função f de x, é denotada por integral, esse símbolozinho aqui, esse S esticadíssimo, integral de f de x dx, mais uma constante. Normalmente a gente não coloca essa constante nas definições, mas eu estou botando aqui para vocês nunca esquecerem essa constante. Sempre colocar essa constante. Achou a primitiva, mais a constante. Certo? Para evitar. Porque, na verdade, a diferença, a constante é para você determinar a primitiva que passa em determinado ponto. Certo? Mas eu sempre coloco assim para você. Achou a primitiva, coloca mais a constante lá, perdida, coloca lá. Não custa nada. Então, esse símbolozinho aqui, que é um S estilizado, que vem de uma somatória, que vem do sigma, somatória, que de fato a integral a gente vai ver mais à frente, que é uma somatória, você vai somar várias coisas.
e foi evoluindo para chegar nesse símbolo, e lê-se integral de, e o dx aqui, dx, é indicando a derivada, o diferencial em relação a qual variável. No nosso caso aqui, ainda trabalhar com dx, mas pode ser du, dy. A variável que você estiver trabalhando vai definir essa dx aí. Que é o mesmo dx, dy que aparecia na derivada, dy sobre dx. Aquele lá do coeficiente de Newton que aparecia lá. Uma maneira de representar as derivadas. Outra maneira, né? Era dy sobre dx, df sobre dx. É aquele mesmo simbologia de coisa muito pequena, de próximo de zero, que é esse dx. Mas o x para dizer que é a variável que a gente está trabalhando. Certo? Então, essa simbologia que a gente está. Então, achar a primitiva é calcule ou determina a integral indefinida. Por que indefinida? Porque tem uma constante solta aqui perdida. Agora, calcula a integral que passa pelo ponto tal. Aí pronto, você amarrou o bichinho. O bichinho está todo amarradinho. Pode sair. Então, mais uma vez, a gente vai ficar fazendo na tentativa e rachar a primitiva de... Qual a primitiva de 7x elevado a menos 14? Vou lá, vai tensar uma primitiva que quando deriva vai dar 7x a menos 14. Note, já fica, opa, tem que esperar um pouco mais. Né? Mas, do mesmo modo que a gente fez com as derivadas, que a gente começou derivadas usando limites, a definição, depois foi para as propriedades, bora fazer só usar as propriedades. Aqui nós também vamos usar as propriedades para calcular as primitivas. Né? As primitivas, porque eu estou colocando essa constantezinha K aqui perdida para dizer qualquer uma. Então, bora lá para as propriedades. Bora. Primeira propriedade, regras básicas. Novamente, a gente pegou umas poucas regras básicas. Quantas regras tem de derivada? Tem um monte de regras de integral. Certo? Como eu falei logo na derivada, você pegar qualquer livro de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tá no início, normalmente é no início ou no final da página, tem tabela de regras. Mas a gente vai trabalhar com algumas básicas aqui, certo? Porque qualquer outra mais complicada, você, com essas básicas, vai ter noção de como é que funciona. Aí se topar aí, qual a integral de cosseno? Não sei, procura no livro, tá aqui o seno, menos seno, cosseno. Achou, aplicou, tá feito. Essa seria sempre a minha ideia. Então, a primeira mais básica, de potências de x. X elevado a um p, com p diferente de menos 1. Certo? Então, qual é a primitiva de x elevado a p? Olha bem, respira, calma, p é a potência. Então, aí, bora já ler assim. A integral de x elevado a p dx, começar a ler dessa maneira. A integral de x elevado a p dx vai ser igual, olha, respirou de novo, a propriedade é o seguinte. Opa. Vou pegar até azul, porque está vermelho demais. Azul. X elevado a p. Qual é a integral de x elevado a p dx? O que é que diz a regra? Você vai pegar x elevado a p. Opa. Cadê a borrachinha aqui? De p mais 1 dividido por p mais 1. E põe lá mais a constante. Essa é a primitiva de x elevado a p. É x elevado a p mais 1 dividido por p mais 1. Tranquilo, respira. Qual era a derivada de x elevado a p? Desce o p, ou seja, o p passa a ser multiplicando, elevado a x a p menos 1. Certo? Aqui agora é integral. Qual é a integral de x elevado a p? É x elevado a p mais 1 dividido por p mais 1. Tranquilo? Essa é a propriedade. E se a potência for menos 1? Opa. Se a potência for menos 1. Negativa menos 1. Que é o famoso x elevado a menos 1. A primitiva de 1 sobre x, de 1 sobre x, que é x elevado a menos 1, é nada mais, nada menos do que
do módulo de x, porque o x poderia ser negativo para evitar problema psicológico, põe módulo, mais a constante. Só para lembrar, qual é a derivada do ln de x? A derivada de ln de x é 1 sobre x aqui. A regrinha sendo da derivada. Certo? Qual é a derivada de x elevado a p mais 1 dividido por p mais 1? Eita. 1 sobre p mais 1 fica lá de fora. Derivada de x elevado a p mais 1. Desce o p mais 1, então vai cortar p mais 1. P mais 1 vai ficar x elevado a p. Então veja que a derivada dá para se testar essas duas propriedades. Certo? Porque a derivada de x elevado a p mais 1 dividido por p mais 1 é x elevado a p, que é a definição de primitiva. Então, esse aqui é o primeiro caso das potências de x elevado a p, qualquer que seja o p. Se p for diferente de menos 1, essa regrinha é a primeira regra aqui. Essa primeira regra. E se x, se a função for 1 sobre x, aí essa segunda regra aqui, que é a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, que é x elevado a menos 1. Certo? Então, bora aplicar propriedades agora. Respira, mais um pouquinho. Deixa eu beber um gole de água. Vamos calcular a primitiva. Só tem uma propriedade até agora. I1, né? Propriedade das integrais. Dessa função A de x igual a x elevado à quinta. Bora calcular essa primitiva. Como a minha função era um Azinho aqui, pequeno, né? Eu botei um A grande. Só para lembrar, eu estou fazendo essa simbologia, né? A pequena é a função original e a letra maiúscula significa a primitiva daquela função. Então, quem é a primitiva? Ou seja, qual a integral de A de x dx? A integral de A de x dx vai ser igual. Só vou escrever aqui. Quem é a minha função A de x? X a quinta. Dx. Agora eu posso aplicar a propriedade. Qual a propriedade? Essa daqui. A integral de x elevado a p vai ser x elevado a p mais 1 dividido por p mais 1 mais a constante. É essa propriedade que eu vou utilizar aqui embaixo. Certo? Então, bora lá calcular essa propriedade. Isso aqui vai ser igual pela propriedade 1, vai ser igual a x elevado a 5 mais 1, dividido por 5 mais 1, mais constante. Calculei minha primitiva. Certo? Tranquilo, por enquanto. Agora, bora tirar esses parênteses. Bora, 5 mais 1 eu sei que é 6, então bora ajeitar essa expressão agora. Isso aqui vai ficar x elevado a 6 sobre 6 mais a constante. Essa daqui, quem é essa função? É a minha função A de x. Como é que eu sei que está certo? Pensamento. Então, pensamento. Qual é a derivada dessa função? Qual a derivada de x elevado a 6 dividido por 6? Que é a derivada de 1 sobre 6 vezes x a sexta. Qual é a derivada disso? 1 sexta é constante, passa para fora, não precisa nem fazer. Derivada de x elevado a 6 é 6x a quinta. Corta esse 6 com esse 6, x a quinta. Olha aqui, x a quinta. O que é que eu acabei de provar? Que a função x a sexta sobre 6 é a primitiva de x a quinta. Então, tem como você achou a primitiva, teste. Pensamentozinho mesmo, um pensamento, pega um pedacinho de papel lá, faz um rabisco assim. Eita, acertei, vamos embora. Porque a derivada de x6 sobre 6 é x5, porque vai descer o 6, vai simplificar com 6. X elevado a 6 menos 1 dá 5, x5. Beleza. E a derivada constante? A derivada constante é zero. A derivada disso aqui é zero. Então, a x a quinta. Beleza? Então, a primitiva de x a quinta é x6 sobre 6. Quase não sai. Vá para a próxima função, b de x. b de x igual a x, ou seja, x elevado a 1. Não precisa escrever x elevado a 1, mas eu estou colocando para poder aplicar a propriedade. Então, bora lá.
Então, a primitiva, a integral de b de x dx vai ser a integral de x elevado a 1 dx. Aplicando o que é que diz a propriedade de 1, vai ficar x elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1, mais constante. Tranquilo? Isso vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 mais constante. Que é essa função? Essa é a minha função b de x. A primitiva da minha função b de x. Como é que eu sei que está certo? Pensamentozinho do lado, aí bem pequenininho assim. Qual é a derivada de b de x? Bora lá. Derivada de x ao quadrado. 2x dividido por 2. 2x dividido por 2 é igual a x. Acertei. Cara de felicidade assim. Acertei a questão. Então é isso que eu sempre recomendo isso. Achou a primitiva? Nada é que você esqueceu um sinal, botou x elevado a 1 menos 1. Então, achou a primitiva? Teste. Certo? Com as propriedades básicas lá. Bora calcular agora a primitiva de constante 1. Qual é a primitiva de x constante, uma função constante igual a 1? Ou seja, x elevado a 0. Então, bora calcular isso aqui. Isso aqui vai ser a primitiva de a integral de x elevado a 0 dx. 0 é uma potência, bonitinha qualquer também. Então, vai ficar x elevado a 0 mais 1, dividido por 0 mais 1, mais a constante. Olha, isso aqui vai ser quem? X elevado a 1 sobre 1, que é x mais a constante. Está aqui minha primitiva da minha função c. Ou seja, a primitiva de 1 é x mais a constante. E se fosse a primitiva de 2? Seria 2x mais a constante. Primitiva de 500? 500x mais a constante. Porque quando eu derivar 500x, vai dar 500. Quando eu derivar x mais k, a resposta vai ser 1. Né? Então, eu não vou nem fazer o pensamento aqui, mas vocês pensem aí direitinho que essa função, a derivada disso, vai ser exatamente que é a função original, que é igual ao meu C' de x, C pequeno de x. Pensamento, nota tem que ser rápido. Olhar assim, realmente está certo, acho que acertei mesmo. Vamos lá, embora. Mais um. Vamos começar a complicar um pouco mais, mas observe. A função d de x é 1 sobre x ao quadrado, mas 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa do que x elevado a menos 2. Lembra, potência negativa você inverte com potência positiva. Então, como eu não falei nada de uma função quociente aqui, eu sei calcular a primitiva de x elevado a uma potência. Oi. Você pode voltar só para mim copiar aquele Foto. pensamento? Bota, bora. É a derivada disso aqui. Derivada de x é 1. Derivada de constante é 0. Então, tá 1. E 1 é exatamente minha Já, função obrigada. original. Beleza? Esse é o pensamento que tem que sempre fazer. Achou a primitiva, deriva. Para ver se dá a função original, que no caso é a função constante aqui. Então, bora determinar a primitiva de x elevado a menos 2. Ou seja, eu quero calcular a integral de x elevado a menos 2 dx. Aplicando a propriedade 1, isso aqui vai ser que x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Cuidado com o sinal, né? A potência aqui era menos 2. Então, acaba menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Ajeitando essa expressão aqui. Isso vai ficar x elevado a menos 1, dividido por menos 1, mais a constante. Mas o que é potência negativa, você inverte, né? Vai ficar 1 menos 1 sobre x mais constante. Certo? Essa aqui é minha função d de x. Se eu calcular a derivada dessa função, que é a derivada de menos x elevado a menos 1, a resposta vai ser 1 sobre x ao quadrado. Certo? Pensamento aqui, depois vocês fazem mais em casa, bem calminho. Pensamento é eu pegar essa função grande, derivar e verificar que é igual à função pequena, d de x. Esse é o pensamento que você tem que fazer. Qual a derivada de menos 1 sobre x? Lembrar, né, que isso aqui é igual a menos x elevado a menos 1 mais constante. Animal. Qual
A derivada de menos x elevado a menos 1 mais k. 1 fica positivo, x elevado a menos 1 mais menos 1 dá menos 2, 1 sobre x ao quadrado. Derivada constante é... Ela ligou... Ela ligou não, ó a criança que ligou. Isso é normal demais. O professor tocou a criança lá que ele bateu. Então, é isso que eu estou dizendo. É normal demais isso. Vamos determinar agora a função, a primitiva da função 1 sobre x, que é x elevado a menos 1. Observe que agora a minha potência é menos 1. E quando a potência é menos 1, volta lá para a propriedade aqui, a potência menos 1, eu vou usar isso aqui. A primitiva de x elevado a menos 1 é ln do módulo de x mais constante. Certo? É só lembrar que quando for menos 1, você tem que usar aquilo lá. E eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Pensamentozinho aqui, parênteses aqui, vai ser um parênteses, vai ser um pensamento. Por que eu não posso aplicar a regra para x igual a menos 1, aquela? Integral de x elevado a p dx é igual a x elevado a p mais 1 dividido por p mais 1 mais a constante. Por que eu não posso aplicar para p igual a menos 1? Se eu fosse aplicar para x, para p igual a menos 1, o que é que ia acontecer com esse quociente aqui? Observe o seguinte, ia aparecer, por isso que não pode ser para x igual a menos 1, ficaria x elevado a menos 1 mais 1, em cima não tem problema nenhum, mas embaixo, menos 1 mais 1. Isso aqui embaixo é igual a 0 e não pode ter nada dividido por 0. Então, por isso que para x igual a menos, potência igual a menos 1, você tem que usar a propriedade do logaritmo. Certo? Só isso atento, que se eu for tentar montar a propriedade básica lá de x elevado a p, vai ver que dá coisa estranha. Então, a primitiva de 1 sobre x, ou a integral de x elevado a menos 1 dx, vai ser igual ao ln de x mais constante. Essa aqui é a minha função de x. E qual a derivada do ln? Lembrar que a derivada do ln de x é 1 sobre x. Certo? Então, veja que você não pode aplicar essa propriedade para p igual a menos 1. Porque para p menos 1 vai dar coisas estranhas embaixo, no denominador. Né? 0, dividido por 0. Não existe. Certo? Então, é só esse cuidado que tem que ter nas potências de x. Mas, quando for 1 sobre x, você sabe, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Então eu sei qual é a primitiva. A primitiva de 1 sobre x é ln de x. Em módulo, só para evitar problemas psicológicos mais à frente. Beleza? Não tem nada. Bora complicar um pouco mais. Porra, você está até facilzinho até agora, tranquilo. Não. Potência de x de novo. Raiz quadrada de x ao cubo é x elevado a 3 meios. A gente já fez isso várias vezes. Tem uma raiz ou algum polinômio fracionário, se transforma em radical. Se tem um radical, se transforma em potência fracionária. Por que em potência fracionária? Porque a gente tem propriedades para a potência. Né? Não tem propriedades para a raiz, mas tem para a potência. Então, transforma em potência fracionária e faz as contas. Então, a integral de x elevado a 3 meios dx, ou a primitiva de 3 de x elevado a 3 meios, olha bem, a potência é 3 meios. Vai ser igual, pela propriedade 1, a primeira que a gente tem, vai ficar x elevado a 3 meios mais 1, dividido por 3 meios mais 1, mais a constante. 3 meios mais 1, 3 meios mais 1. Vai dar quanto 3 meios mais 1, até ontem? X igual a 5 meios, dividido por 5 meios mais constante. Então, bora. Apareceu uma potência fracionária, transforma em radical. E um número dividido por 5 meios. Isso aqui vai ser igual
o inverso, né? 2 sobre 5, raiz quadrada de x à quinta mais constante. Essa daqui é a primitiva, a nossa primitiva de raiz quadrada de x ao cubo. Então, a primitiva de x, raiz quadrada de x ao cubo é 2 vezes raiz quadrada de x à quinta sobre 5. Ah, a pessoa poderia racionalizar mais? Pode. Você pode ficar o quê? 2 vezes x ao quadrado vezes raiz de x dividido por 5. Tanto faz. Daí apliquei a propriedade para a potência fracionária. Certo? Então, qualquer que seja a potência, dá para calcular a primitiva usando a propriedade I1, propriedade da integral. Tranquilo? Muito bem. Vou parar por aqui. Estou cansado. Tenho que respirar um pouco para os outros alunos chegarem. Né? Vou falar mais essa questão. Não, tá bom, tá bom. Vou parar aqui. Beber uma aguinha. Parar na página 22. Certo? Ô, professor, você pode voltar na questão de cima? Sim. Diga aí. Me explique por que é 5 dividido por 5 abaixo de 2, né? Aí, 5 meios. Isso. Aí embaixo não tá. O 2 foi para onde? Subiu. Porque você vai ter o seguinte. Você vai ter um número aqui, vamos chamar um A, dividido por B, dividido por C. É isso que está lá. Isso aqui vai ser igual ao A vezes C sobre B. Certo? Você inverte. Você está pegando o inverso de B. Qual é o inverso de B sobre C? É C sobre B. Qual é o inverso de 5 meios? É 2 quintos. Certo, entendi. Obrigado. Ele estava embaixo, passou. Quando você inverter, vai ficar mais simpático. Só por causa disso mesmo. Tranquilo até agora? Então, próxima aula eu vou começar com isso aqui, vou estar com mais gás. Aí vai ser, de novo, integral de uma constante vezes uma função. Como é que foi com o limite, como é que foi com o derivado?